Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 15 de abril de 2023. O presidente Bolsonaro já está no Brasil há mais de 2 semanas e criou-se uma expectativa na mídia e em boa parcela da direita brasileira de que ao voltar ele agiria como um grande líder da oposição, fazendo contraponto a Lula, operando como articulador político e como orientador da oposição no Congresso e nas ruas. Não é o que nós estamos vendo, no entanto. Diante disso, cabe perguntar o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro e para o que podemos contar com ele. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Pessoal, antes de entrar no assunto, 2 recadinhos. Primeiro, estou publicando o vídeo de hoje mais cedo, no início da tarde, porque daqui a pouco, às 15 horas, eu vou me dirigir ao World Trade Center, na zona sul de São Paulo, onde vai acontecer o Simpósio Direita Unida. É um grande evento da direita brasileira, fui convidado pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança a estar presente, estou levando meus equipamentos de gravação, vai ter muita gente da direita brasileira lá, pretendo fazer entrevistas, convidar muita gente para a live, e possivelmente, se tudo correr bem, o simpósio será assunto do meu vídeo de amanhã. Além disso, quero agradecer mais uma vez as pessoas que têm doado pelo Pix do canal. A direita brasileira se retraiu depois da eleição e a audiência dos canais da direita caiu, as doações pelo Pix caíram. Meu canal não é exceção em relação a isso. Estou na batalha para manter o canal, pela projeção. Vou entrar no 4º mês operando no vermelho, com despesas maiores que receitas. Se você puder pingar o seu Pix, aí eu agradeço. Estou na batalha para manter o canal, que há 3 anos entrega a você informação e análise independente e posicionada. Vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que nesse vídeo não vai nenhuma crítica às decisões e às escolhas do presidente Bolsonaro. Meu objetivo aqui é meramente entender o que se passa na cabeça do presidente, tentar explicar para vocês o que estaria acontecendo e refletir sobre para o que podemos contar com o presidente Bolsonaro no sentido de sabermos com clareza as condições e as circunstâncias em que a oposição atuará daqui para frente, contando total ou parcialmente com a colaboração do presidente Bolsonaro. Bom, na pesquisa que eu fiz para preparar esse vídeo, eu encontrei em matérias recentes da imprensa uma possível explicação que está ancorada no fato de que, em função dos processos que o presidente está sofrendo, são dezenas de processos, o presidente estaria contido no sentido de não complicar a situação na expectativa de obter resultados satisfatórios. No entanto, o próprio presidente Bolsonaro afirmou à imprensa, mais de uma vez, depois que voltou ao Brasil, de que dá como praticamente certo que ficará inelegível e as projeções são de que o primeiro processo envolvendo a possível inelegibilidade do presidente deve ser julgado em maio, daqui a um mês, portanto saberemos se o presidente estará inelegível ou não. Se estiver inelegível, estará inelegível por 8 anos. Está com 68, mais 8, 76. Ou seja, eventualmente ele só poderia voltar a concorrer a presidente com 76 anos de idade. E, enfim, Lula praticamente concorre com uma idade parecida, voltou ao cargo, colocado lá pelos seus patrocinadores, mas é razoável imaginar que, sob essas circunstâncias, o presidente cogite a possibilidade de não concorrer mais. É preciso somar a essa explicação, que eu acho que é uma explicação plausível, mas parcial, o fato de que o presidente passou por tempos difíceis nos seus 4 anos de mandato. Tempos difíceis que começam mesmo antes da posse, com a facada em setembro do ano de 2018, ano eleitoral, e o presidente ficou com sequelas. Seu aparelho digestivo nunca mais foi o mesmo depois da facada. Nós vimos, o presidente teve que voltar ao hospital inúmeras vezes para desobstrução intestinal, passou por tratamentos médicos, tem que cuidar com a sua alimentação, a sua digestão é problemática. E por mais que ele tenha uma experiência atlética, digamos assim, alguém que tenha cuidado, cultivado o corpo ao longo de todo esse tempo, como é característico dos militares, é impossível imaginar que com essas sequelas da doença, 68 anos de idade, o presidente não se sinta abatido. O presidente também nutria expectativas de que venceria a eleição. Ele deixou isso bem claro, o silêncio dele depois da eleição, o retiro de 90 dias nos Estados Unidos,
falas dele deixaram isso bem claro, ele teve um choque de expectativa. Esperava uma coisa, subestimou a capacidade dos nossos inimigos de jogarem fora das regras para impedir a volta dele à presidência da República. Isso certamente abalou psicologicamente o presidente. Nos seus 4 anos de mandato, enfrentou crise energética, enfrentou pandemia, enfrentou as consequências da guerra da Rússia contra a Ucrânia e saiu-se muito bem, obrigado, diante dessas circunstâncias, mas foi duramente bombardeado diariamente pela imprensa brasileira, pela imprensa internacional e pelos nossos inimigos políticos, pelos inimigos políticos do Brasil, que tentaram de toda forma tirar o presidente do poder através do impeachment. Isso só não aconteceu porque o presidente foi hábil em compor uma aliança com o Centrão e preservar os seus 4 anos de mandato. Não conseguiu, portanto, apenas impedir que eles colocassem o Lula naquela cadeira. Na minha pesquisa para preparar o vídeo, eu encontrei uma entrevista do presidente, dada ainda nos Estados Unidos, no dia 29 de março, à CNN. Vou ler para vocês aqui 2 trechos da resposta do presidente à CNN. Primeiro trecho. Não vou liderar nenhuma oposição. Atenção para essa frase. Vou participar com o meu partido como uma pessoa experiente, 28 anos de Câmara, 4 de presidente, 2 de vereador e 15 de exército para colaborar com o que eles desejarem, como a gente pode se apresentar para manter o que tiver que ser mantido e mudar o que tiver que ser mudado. Primeira frase. Portanto, ele afirmou claramente, não vou liderar a oposição. O que essa frase aqui diz é que ele pretende ter uma atuação não como líder da oposição, não como alguém que passa o tempo todo fustigando Lula, fustigando o PT, mas sim, como tem sido previsto, percorrendo o Brasil em eventos, reunindo pessoas e colaborando com o crescimento do seu partido para a eleição de vereadores e prefeitos na próxima eleição e possivelmente para a construção de um grande resultado na eleição de 2026. Com o presidente inelegível, como eu disse aqui, 8 anos de inelegibilidade, o que ele pode ser é um cabo eleitoral sob essas circunstâncias, mas não como líder da oposição. Na sequência, o presidente disse, você não precisa fazer oposição a esse governo. Esse governo é uma oposição por si só, dada a qualificação daqueles que compõem os ministérios. Ele criou mais 14 ministérios, o perfil das pessoas é bastante diferente dos nossos, você pode fazer comparação aí no Brasil. E você começa a entender o porquê queria que infelizmente fosse o contrário, não tem como dar certo esse governo, cita o ex-presidente. No final da frase, né, eu queria que fosse o contrário, a expressão clara da sua decepção com o resultado da eleição. Mas fundamentalmente o presidente expressa aqui uma avaliação de que o governo pode não dar certo. Dar certo ou não dar certo é uma questão de ponto de vista. Obviamente, o Lula dar certo para nós da oposição, para nós da direita, significa um desastre para o Brasil e, portanto, o Brasil não daria certo. Do ponto de vista da esquerda, o que Lula está fazendo é dar certo, né? Está levando o Brasil para a esquerda, aproximando o Brasil da China, terminando de liquidar com a Lava Jato, tentando destruir aquilo que foi feito no Brasil nos últimos anos. E para a esquerda isto é dar certo. Apesar disso, para o Brasil é não dar certo. Mas do ponto de vista político estrito sensu, Lula pode sobreviver 4 anos no governo se conseguir comprar o apoio do Centrão, que é o que está em aberto até agora. Aparentemente, como eu disse nos meus últimos vídeos aqui, principalmente no vídeo de ontem, Lula se acertou com o Pacheco, ainda falta comprar o passe do Lira. Não sei se o PT está disposto a pagar o que o Lira quer, o Lira está cobrando muito caro, mas não descarto que eles terminem em função de manter o Lula no cargo, entregando o que o Lira quer. E esta oposição, sem ter Bolsonaro como orientador, como articulador, tendo Bolsonaro apenas como uma espécie de, vamos dizer assim, animador de auditório, como alguém que vai promover motociatas, que vai promover eventos, que vai reunir gente, e que apenas pontualmente vai criticar Lula, exige
muita sabedoria, muita capacidade de organização, muita competência de uma oposição que não contará com Bolsonaro na condição de grande líder, de operador político. E o presidente deixou claro, sou obrigado a levar a frase do presidente no início da sua resposta à CNN em consideração. Portanto, se eu ou se nós esperávamos que o presidente Bolsonaro fosse agir como este grande líder da oposição, acho que temos que descartar esta hipótese. O presidente vai se limitar a uma atuação mais discreta, mais contida, menos protagonista da oposição, com uma atuação mais light, como aliás a dona Michele já vem fazendo. Ambos estão assalariados pelo partido, moram numa casa alugada pelo partido e vão corresponder a esse tipo de expectativa, mobilizando as bases do Partido Liberal no Brasil para ajudar a eleger bancadas numerosas em 2024 e 2026. Quem sabe até o presidente Bolsonaro será o principal cabo eleitoral do candidato da direita na eleição de 2026. É para isso, nos limites dessas possibilidades, que nós podemos contar com o presidente Bolsonaro. Portanto, repito, a direita brasileira está desafiada a se organizar, a se planejar, a agir de maneira estratégica como oposição a este governo, contando com o presidente Bolsonaro nos limites que ele estabeleceu para si mesmo. O próprio PL tinha preocupações muito grandes de que o presidente Bolsonaro voltasse muito contundente nas suas críticas, nos seus ataques a Lula e ao sistema, e que isso eventualmente voltasse a reconstituir aquele cenário de conflito sistêmico entre o governo do presidente Bolsonaro e o sistema que aconteceu ao longo do mandato dele. E o presidente Bolsonaro não dá sinais de que voltará a atuar daquela forma. Portanto, nós temos que ter isto claro para saber como temos que nos organizar e atuar para fazer uma oposição eficiente no Brasil. Eu estou em observação da nossa oposição, confesso que eu tive um otimismo cauteloso com o desempenho da bancada da oposição, depois que eu vi a gurizada nova, aí o deputado André Fernandes, o deputado Nicolas e outros jovens deputados conseguirem as assinaturas para a CPMI do 8 de janeiro. No entanto, salvo algum milagre, a CPMI não vai acontecer e a gurizada lacradora aí andou tomando bailes do Flávio Dino nas oportunidades em que Flávio Dino foi convocado a depor no Congresso. Caíram em armadilhas banais jogadas pela esquerda, entraram em bate-boca com deputados da esquerda, ao invés de focar em colocar o ministro da Justiça de Lula em saias justas, deixá-lo sem resposta. No último depoimento de Flávio Dino, inclusive, o bate-boca foi de tão baixo nível que Dino se retirou do plenário e foi embora antes de terminar o evento da inquirição a que ele estava sendo submetido, que era exatamente o que a esquerda queria. A direita brasileira está desafiada, a direita parlamentar brasileira está desafiada a aprender que a lacração tem limites e que oposição parlamentar eficiente é a oposição que impede o governo inimigo de governar, que impede o governo do PT de destruir o Brasil. O foco deve ser esse: impedir a aprovação das medidas do governo no Congresso, fiscalizar, investigar, emparedar o governo, impedir o governo de governar, na expectativa de construir um ambiente para a volta da direita ao poder em 2026 e para um enorme crescimento da penetração da direita brasileira nas prefeituras, nas câmaras dos vereadores de todo o país em 2024. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 14h. Lembre-se, o vídeo está acabando. Está passando a metade de abril.
e as projeções são de que o canal vai operar no vermelho pelo 4º mês consecutivo. É a sua contribuição mensal que garante a continuidade deste canal e o trabalho que eu já faço aqui há quase 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, com valores conservadores, com um Brasil livre, próspero, em ordem e progresso. Um Brasil verde e amarelo. Se você puder continuar compartilhando os meus vídeos, chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal, eu agradeço. Dessa forma você leva mais longe os conteúdos que eu entrego aqui todo dia e amanhã tem mais. Olá amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades. A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais, com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple, entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no clube de membros do canal Dextra.